Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz Fabiano, membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu queria compartilhar com vocês hoje um pouquinho da parábola do semeador. Muitos conhecem, né? A parábola do semeador que fica lá no livro de Mateus, no capítulo 13, dos versículos 3 ao 8. E ali diz o seguinte: E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Então, aqui nós vimos a situação que esse semeador estava passando, certo? Que algumas sementes caíram em lugares difíceis e tal, chegaram até a crescer ali um pouquinho, né, a germinar, mas foram sufocadas e não deu certo. Outras já caíram de cara num terreno pedregoso e aí não aconteceu nada, né? Não foi para frente aquele plantio, pode-se dizer assim. Me desculpem aqueles que têm experiência nessa área agrícola, eu não tenho nenhuma, então eu estou só interpretando aqui a minha maneira e tentando passar algum ensinamento que seja proveitoso, certo? Eu tenho algumas observações a fazer a respeito dessa parábola relatada pelo Salvador Jesus Cristo. Será que aquela aquela semente, né, que caiu naquele terreno pedregoso, será que aquele terreno sempre foi pedregoso? Será que um dia ele não foi diferente daquilo, né? É uma coisa que fica para nós pensarmos, para nós refletirmos. Será que aquele terreno, se um dia ele for cuidado, adubado, né? Será que ele não melhora? Porque aquela semente que caiu na boa terra, nós não temos nenhuma informação de que aquela boa terra, aquela terra fértil, sempre foi fértil. Talvez aquele terreno um dia tenha sido pedregoso, tenha sido um terreno ruim, acidentado, e alguém foi lá, alguém teve uma outra visão, uma visão mais ampla, e viu ali um futuro. Alguém olhou para aquele lugar e pensou: opa, vejo algo de bom aqui. Esse terreno, hoje acidentado, pedregoso, pode ser que venha a ser fértil. Se eu limpar, se eu adubar, se eu regar, se eu nivelar, eu acho que aqui vai dar alguma coisa boa. Isso me faz pensar em algumas pessoas que nós conhecemos, que pode ser que hoje em dia estejam com o coração mais embrutecido, mais fechado para as coisas do Evangelho. Será que se nós adubarmos ali, será que se nós cuidarmos, regarmos, como eu digo aqui, né, como eu falei agora há pouco, não tenho nenhuma experiência na área agrícola, então me perdoem aqueles que conhecem um pouco mais sobre o assunto, eu estou falando aqui de um modo muito genérico. Será que aquela pessoa que hoje está com o coração duro para as coisas do Senhor, se nós tivermos essa visão mais ampla, essa visão mais para frente, de que mesmo naquele terreno que hoje está acidentado, está pedregoso, será que se nós tivermos os devidos cuidados, esse terreno, se nós cuidarmos da maneira adequada, esse terreno não volta a ser um terreno fértil? Será que essa pessoa não volta a abrir o seu coração para as coisas boas da vida? Será que ela não volta a abrir o coração para as coisas do Senhor? Será que ela não se reconcilia com o familiar que de repente causou essa mágoa, essa angústia que ela está vivendo? Então, fica para nossa reflexão, né? Que nós não devemos julgar esse tipo de pessoa pelo comportamento que ela está tendo agora, mas nós devemos analisar se aquele terreno ali, que hoje está duro, está pedregoso, né? Se não vale a pena trabalhar nele para que um dia ele volte a ser um terreno fértil e florido. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.